Maravilha, maravilha. Vou colocar aqui, estão todos aí. É, olha, rapidamente, né? Eu acho que esse não é um tema tão difícil, é bastante especulativo, com certeza, mas eu parto realmente do princípio, né? Daquilo que a gente tem falado desde o início, e é a base do nosso linha de estudo de escatologia e de todos os demais temas, né? Então, esse pedido do Elias veio de modo rápido, depois de um comentário que eu fiz algumas semanas atrás, e o que eu vou, para entrar no tema, eu vou passar rapidamente algumas premissas, definições e semântica para que a gente parta do mesmo padrão de entendimento, tá legal? Então, eu tenho que tirar isso daqui da tela. Ah, a gente concorda com isso daqui, eu acho que não tem dúvidas, né? Sobre a inspiração da palavra. O que nós estamos colocando aqui são sempre os mesmos versículos que a gente trata, né? São versículos que a gente está falando que a palavra de Deus é o nosso guia. Então, esse é um estudo que parte de textos bíblicos, 100%, tá ok? Ah, outra coisa que é importante é a gente entender e alinhar o que é o tal do Shabat, o sábado do judaico, desde a sua instituição lá no Êxodo, na saída do Egito, e também das regras que são detalhadas em Levíticos 23, especialmente falando sobre o feriado da Páscoa, ou o dia da Páscoa. Tá legal? Então, dentro de Levíticos 23, o capítulo inteiro, ele vai declarando, né? Eu separei um versículo aí específico, mas ele vai declarando o que é um Shabat e o que não é um Shabat. Então, dentro desse capítulo, né, no verso 3, está dizendo: 6 dias fará trabalho, mas o sétimo é o dia de descanso solene, uma santa convocação. Nenhum trabalho fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Aqui falando sobre um feriado, que é o feriado da Páscoa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse calendário, né, de modo rápido, e o último versículo que a gente coloca aí sobre o Shabat é exatamente a sua instituição lá com Moisés na saída do Egito. Então, a declaração da Páscoa e declaração do Shabat, o que é uma coisa e o que é outra. Ah, por último, eu acho que é o último nesse aspecto de alinhamento, né? Aqui a gente fala um pouquinho sobre a Páscoa judaica e a sua instituição. Ele não é um feriado como o nosso 15 de novembro. A 15 de novembro, proclamação da República. Não, ele é muito mais parecido com o nosso carnaval, que é uma data móvel. Então, e tem dependência de luz solar, posição da lua, uma série de coisas que estão descritas lá em Levíticos. Mas a Páscoa, né, ou Pesach, é a passagem, né, e foi instituída por conta da saída a mudança da condição de escravo para a condição de livre lá na saída do Egito. Então, a descrição aqui é uma data móvel, e lá está escrito: no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pão asmo até o 21 do mês à tarde. Então, assim, só para a gente situar que a gente está tomando aqui algumas premissas e bases para falar um pouquinho sobre a data da morte de Jesus Cristo, porque a gente sabe que ele morreu é, no dia da Páscoa, né? Ele não morreu num dia qualquer, ele morreu na Páscoa. Ele celebrou a Páscoa à noite e na manhã seguinte ele já estava passando por todo o processo, né? Então, uma coisa importante é que lá em Levítico, o primeiro dia da Páscoa, ele também é chamado de Shabat. Isso está lá em Levíticos 23, do verso 4 ao verso 8. Então, Shabat não é o sábado da semana somente. Deus também chama de Shabat
alguns dias santos. E lá ele está colocando lá em Levíticos 23 alguns itens. Então ele fala, olha, o dia 14 de Nissan não é um Shabat, porque é o dia que eles preparam a refeição e tem o jantar. Mas no dia seguinte é um Shabat, que eles colocam como um feriado. Ah, a festa das frutas, em Levíticos 23, não é feriado, não é um high day, como eles chamam. Mas ah, na festa da semana, dos trompetes, não, como que é o nome em português? Das trombetas. A festa das trombetas, no primeiro dia do sétimo mês, também é um Shabat, é um feriado. Tá legal? Então, só para deixar claro o que é feriado e o que não é feriado. E que para o judeu, Shabat é o nome que ele dá do dia de descanso. Não importa se é o sétimo dia da semana ou o dia que essas festas que foram instituídas para essas festas. Então, só para a gente colocar e alinhar a semântica dessas coisas. Outra coisa importante que a gente vai falar é o seguinte: esse estudo ele é fruto de pesquisa em arqueologia, história, ciência, é, e a gente entende que isso são, repito, né, eu entendo que a ciência, a boa ciência, ela é a evidência maior que Deus deixou da sua assinatura aqui na Terra. Tem a palavra dele, mas ele também deixou isso tudo registrado, quer seja na natureza, no nosso DNA, nas escavações científicas, tudo isso é obra de Deus no meu entendimento. Tá legal? E essas são as semânticas ou os alinhamentos que eu gostaria de fazer antes da gente começar. Alguma pergunta? Tem alguém que falar alguma coisa? Não? Então, eu vou seguir. Ok. Então, tá bom. Então, eu vou fazer aqui um alinhamento sobre o como se crê hoje, tá? Deixa eu mudar isso aqui. É que eu tô com aquele... A barra do Zoom tá me atrapalhando aqui. Enfim, o senso comum aqui, né? Oh, meu Deus, tirar isso daqui. Aqui. O senso comum que a gente estudou e a gente acredita e a gente celebra é Sexta-feira da Paixão e Domingo de Aleluia. Por quê? Porque a palavra diz que na véspera do sábado, né, ou que o sábado começou logo após a morte de Jesus. Então todo mundo entende isso aqui. Jesus morreu na sexta-feira, no final do dia. Sexta-noite ele estava enterrado, conta o primeiro dia. Sábado e o dia inteiro e a noite inteira conta o segundo dia. E domingo, quando as mulheres chegaram na madrugada lá, que nem tinha raiado o sol, eles já não estavam mais no túmulo, isso conta o terceiro dia. Isso daqui é o senso comum e é como nós celebramos a Páscoa. 3 dias, tá? Isso é a nossa celebração e é assim que a gente sempre creu a respeito disso. E isso me incomodava muito. Esse estudo aqui não é da minha igreja, não, isso é pessoal meu, tá legal? Porque sempre me vem à mente a. Deixa eu mudar o slide aqui. Tá. Uma coisa importante aqui é a diferença do calendário gregoriano e o calendário judaico. A gente precisa saber. Para nós, o dia começa à meia-noite e termina às 23h59. No calendário judaico, o início do dia é ao pôr do sol. Então, o sol se põe, terminou um dia. Começa o outro logo que o sol, que a noite começa. Então, a noite é o guia do dia. Tá? Então, vou dar um número. Quando o sol se põe, então cada dia é um horário, né? Mas vamos estabelecer só um parâmetro de comparação, como se às 6 da tarde, o sol se pôs às 5h59, às 6 da tarde começa o próximo dia. Então é por isso que o Shabat começa na sexta-feira à noite e vai até sábado à noite. Tá legal? Então, só para a gente alinhar calendário. Então, o dia, ele não começa às 5 da tarde ou à meia-noite, ele começa às 6 da tarde, aproximadamente. Tá legal? Então, ele vai das 6 às 5h59 para o calendário judaico, que era o que estava em vigor na época de Jesus, né? Então, aqui
quando a gente olha o calendário judaico, na minha conta é o seguinte: Jesus morreu às 3 da tarde, ele foi enterrado antes das 6 da tarde, né? Todo aquele trâmite aconteceu, então ele chegou no túmulo alguns minutos antes de acabar o dia da sexta-feira. E aqui, teoricamente, começava-se o sábado, no calendário judaico. O Shabat começava às 6 da tarde da sexta-feira. Então, já fica meio complicado. Então, aqui, um dia, o primeiro dia é sábado de dia, sábado à noite o segundo dia, domingo de manhã. Assim, na minha cabeça, essa conta nunca fechou, tá? Então, foi por isso que eu fui pesquisar, tá legal? Não é instituição de ninguém. E sempre me ocorria, e quando eu lia, isso me incomodava, porque a gente fala que acredita na palavra de modo literal, e Jesus foi extremamente literal. Ele falou, enquanto ele estava com os fariseus pediram para Jesus um sinal. Ah, se você é mesmo filho do homem, nos dá um sinal. E Jesus foi muito categórico com os fariseus, dizendo que, olha, essa é uma geração que eu, que pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E Jesus é literal, extremamente literal, nesse texto, né? Eu não sei como que a gente não lê isso literalmente. Jesus lhe disse: apenas daria o sinal de Jonas. Mateus 12, 38 e 39. Jesus profetizou o momento. Ó, Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do grande peixe. Da mesma forma, Jesus ficaria 3 dias e 3 noites na terra, no centro da terra. Depois que saiu da barriga do peixe, Jonas pregou a Nínive, em Nínive, e o povo dessa cidade se arrependeu dos seus pecados. Agora tinha chegado Jesus, que era muito maior do que Jonas. Então, isso aqui é o contexto desse texto de Mateus 12. Então, esse 3 dias e 3 noites, eu não sei como não incomoda os outros, mas a mim incomodava super. Porque quando eu olho para sexta-feira até domingo, eu não tenho 3 dias em nenhuma contagem, nem no calendário gregoriano, quanto menos ainda no calendário judaico. Então, eu fui lá, fiz algumas pesquisas no hebraico e tudo mais, e está muito literal. A gente é literal aqui no estudo, gosta de ser literal. E lá está dizendo, o sinal é de 3 dias e 3 noites. Para o judeu, isso é muito claro e tem marcos significativos disso daí. Então, na minha conta, tem que ser no mínimo 72 horas. Jesus deveria ficar enterrado pelo menos 72 horas. Esse é o, o gatilho de conhecimento que eu fui atrás. E aí a gente vai nos evangelhos e João está dizendo, olha, em 3 dias isso, Jesus ressuscitou. Marcos, após 3 dias, e Lucas, no terceiro dia. Então, assim, a gente sabe que tem diferenças literárias entre cada um dos apóstolos, ou das pessoas que escreveram o evangelho, mas todas elas afirmam e reafirmam o terceiro dia, o que não bate em nenhuma conta que a gente tenha do calendário gregoriano. Enfim, ah, só para a gente retomar a linha do tempo, tá? Sobre a Páscoa. Estas são as festas fixas do Senhor, santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Foi aqui o dia que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação e nenhuma obra servis fareis. Isso aqui, a tradução é um Shabat, tá? Não é a gente não está falando do sábado literal da semana. Está falando que o dia 15 do mês de Nissan é um Shabat. Esse é o que o texto está dizendo lá em Levíticos 4. E aí, nesse período, o povo judeu tem podem pesquisar depois, algo chamado Shabbat Agadol, que eles chamam de Grande Sábado. Se a gente puder transferir para uma linguagem popular nossa, a gente vai falar que é um feriadão, beleza? É uma emenda de feriado. É mais ou menos isso que a gente está falando aqui.
tá legal? Então, no 15º dia do mês, nenhuma obra serviu fareis. Então, está chamando em Levíticos 4 de Shabat. E na linha do tempo, aí eu fui pesquisar a linha do tempo, como que eu enxergo esse processo, tá legal? Então, ah, aqui a gente tem a descrição da morte de Jesus. No dia da Páscoa, né, Jesus celebrou a Páscoa no dia 14 de Nissan, que é o dia da preparação. Então, Jesus celebrou a Páscoa, ele orou 3 vezes lá no monte, ele foi traído e preso, ele foi levado a Pilatos, às 9 horas da manhã, o início da sua crucificação, das 12 às 13, teve escuridão na, na terra, às 15 horas aproximadamente, ele foi morto pela salvação da humanidade. Ah, é validada a morte de Jesus através da lança que foi fincada no seu pulmão, e Jesus é sepultado ao final desse dia. Isso tudo aconteceu no dia da preparação, porque, lembrem, ele começou o dia da preparação às 6 horas da tarde do dia 14 de Nissan, e ele termina antes do início do que é chamado sábado, o Shabat, tá? Então, estes eventos, no meu entendimento, na minha análise de estudo, hoje descrevem o dia da preparação, que foi o dia 14 de Nissan, o dia que o cordeiro é morto para a celebração da Páscoa. Então, começa às 18 horas e termina às 17h59, com Jesus dentro do sepulcro após a entrega do corpo a pedido que eles pediram para Pilatos. No dia seguinte, o dia 15 de Nissan, é o dia da Páscoa, que eu entendo que é o Shabat, que é falado na palavra. Que na véspera, porque eles tiveram que correr porque tinha um Shabat. A sexta-feira é um dia convencional da morte de Jesus. Lembrando, eu gostaria só de lembrar uma coisa. No dia 14 de Nissan, né, eu não sei como funcionava o comércio naquela época, mas se hoje a gente vai no interior de São Paulo, não precisa nem ir em Jerusalém, o comércio funciona durante o dia, para compra e venda de insumos quaisquer que sejam. Eu imagino que 2.000 anos atrás seria algo muito parecido. No dia da preparação, as mulheres não tinham nenhum tipo teoricamente, nenhum tipo de preparo para o embalsamento do corpo de Jesus. Porém, a sexta-feira foi um dia comum, um dia convencional. Então, eu entendo, e aí é o Márcio falando, que nesse dia, nessa sexta-feira, elas foram comprar os aromas, elas prepararam o embalsamento e, ao final do dia, elas foram descansar para o Shabat convencional, que é o da semana, que é o sábado convencional, que aí é o Shabat conhecido semanal. E então nós temos o evento de domingo. O evento de domingo, logo, o evento de domingo, lembrando, o domingo começou às 18 horas do nosso sábado. Elas não foram durante a noite lá, mas antes do raiar do sol, elas foram embalsamar o corpo de Jesus. Jesus já não estava no túmulo. Então, em João 21, diz que ainda escuro, ou seja, entre a noite o raiar do sol, antes do raiar do sol, elas chegaram para fazer o embalsamento do corpo. E nesta conta, para mim, faz todo sentido. Jesus foi enterrado minutos antes de iniciar a Páscoa, o feriado da Páscoa. Então a gente tem uma noite, 2 noites e 3 noites. E nós temos 1 dia, 2 dias e 3 dias neste modelo de entendimento. E aqui descrevendo 14 de Nissan, o dia da preparação, dia 15 de Nissan, dia da Páscoa, o feriado judaico. Sexta-feira, um dia comum, onde eventos foram descritos na palavra. O sábado convencional, onde elas tiveram que descansar. E o domingo, o dia que elas foram fazer o embalsamento do corpo e viram que Jesus havia ressuscitado. Tá? Nessa conta, a gente tem exatamente 3 dias e 3 noites
apresentados aqui. Para isso acontecer, tá? A gente tem que buscar base em calendário, tá legal? Então, quando eu falei que provavelmente foi isso que fez o Elias me convidar para trazer esse estudo, que provavelmente Jesus morreu no ano 30, não no ano 33, não no ano 22, é por conta deste calendário aqui que eu tenho conhecimento. Quando que foi a Páscoa? O dia 15 de Nissan. Então, entrei em algumas calculadoras de calendário, é fácil, tem um monte delas disponível, e esse daqui eu peguei 10 anos, os possíveis anos que Jesus estava andando aqui na Terra, fazendo o seu ministério. Então, aqui eu enxergo que, por exemplo, se a Páscoa foi no domingo, é impossível Jesus ter o sábado, qualquer que seja, ter acontecido, porque a única certeza que nós temos nessa história toda de dia da semana é que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. Isso a gente sabe. Então, a Páscoa não foi no domingo. Numa terça-feira, a gente não teria um Shabat antes do domingo, um sábado antes do domingo, sábado de descanso. Então, se a Páscoa foi na terça, não bate essa conta. Porém, a gente tem duas quinta-feiras, no ano 27 e no ano 30. Tem outros calendários, eu não trouxe isso daqui, sobre nascimento, morte e ministério de João Batista, porque ele declara, são declarados no 15º ano de Tibério como líder, não sei o quê. Isso tudo colocando no calendário, diz que o ministério de João Batista começou no ano 26 a 29. 26 a 28. 26 a 28. É esse 15º ano de Tibério. Ou seja, se Jesus foi batizado no ano 27, que era o ano que João Batista estava trabalhando, né? Teoricamente, não seria possível 3 anos ou 3 anos e meio de ministério ter acabado ainda no ano 27. Então, por isso que eu entendo que o ano 30 é o ano mais factível para a morte de Jesus. E se a gente colocar, por exemplo, a Páscoa foi no sábado, como está se falando, porque o calendário gregoriano ele foi criado o ano 1 é por conta disso aqui, ó. O ano 33, Jesus morreu numa sexta-feira, então a Páscoa deveria ser no sábado, porque ele ressuscitou no domingo. Então, a convenção católica ou cristã, ou aquela convenção que a gente acredita lá no início, se dá por conta disso aqui, que a Páscoa foi no sábado, então Jesus morreu na sexta-feira. Mas pelo calendário e pelo levantamento que eu fiz, eu acredito que isso aconteceu no ano 30. Isso é fator de salvação? Não. Isso é fator de defender a minha fé? Não. Mas isso é uma curiosidade, então eu só trago isso como uma curiosidade, eu vou usar a palavra especulação por falta de outra melhor, mas é um estudo porque me interessa saber quando o meu Salvador morreu, quando ele pagou o preço pelo meu pecado, e foi por isso que eu fiz esse estudo. Eu acho que é isso, Elias. O que eu tenho aqui era só isso que eu termino por aqui, tá? Então, na minha opinião, é muito mais provável a morte de Jesus ter acontecido no ano 30, numa quinta-feira, para se cumprir literalmente a promessa e a profecia de que Jesus fez a respeito de si mesmo, do que uma convenção que ele morreu numa sexta-feira. É isso. Aberto a perguntas, quem quiser falar, à vontade. Ô tio, você quer perguntar? Já está de mão levantada? Pergunta aí. Só que você está mudo. Não, eu estava perguntando do Elias, sumiu aí. Ele é o coordenador, estava esperando ele. Tá aí, já voltou. Tá bom, Desculpa aí. eu posso fazer Desculpa aí, gente. Desculpa aí, desculpa aí. eu posso fazer minha pergunta. Eu tenho algumas,
Mas eu vou aproveitar essa última que está mais fresquinha aí, do seu calendário. É, é dito que Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Você tem algo a dizer sobre isso? Que ele morreu Sim, aos eu não coloquei o 16? calendário do nascimento de Jesus, mas eu fiz um estudo muito parecido, não coloquei numa apresentação de PowerPoint igual eu fiz nessa, né? Mas o provável nascimento de Jesus foi entre o ano -6 e -4. E o motivo disso é arqueologia. Herodes, que mandou matar os bebês quando Jesus nasceu, que conta na história de Mateus e dos evangelhos, Herodes morreu no ano -4. Então, o calendário gregoriano ele tem algumas falhas. É, tem uma Então, diferença. se Herodes morreu no ano -4, é impossível que Jesus tenha nascido no ano 1, como foi a conta e o ajuste de calendário que foi É, colocado. e se fosse no ano 1, já não bate com essa informação última sua da morte dele no ano 30, né? Não, eu não poderia te dizer que bate ou não, porque isso daí é uma convenção e não está escrito em lugar nenhum também, né? Fala que ele Sim, sim, tinha não. aproximadamente 30 anos. Aproximadamente é, pode ser muita coisa, né? Depende mais de quem está descrevendo Sim, do que mas, efetivamente do fato. sim, mas eu digo, esse calendário que você colocou, você apontou ali o ano 30, né? Então, se realmente a informação é correta, ano 30, então realmente teria que haver essa diferença, É, né? Para e aí tem. Teoricamente, Jesus nasceu no ano. O mais provável que eles dizem é que Jesus nasceu no ano -6, tá? Mas é entre -6 e -4, o que daria a morte de Jesus com 33 a 35 anos de idade. Entendi. Bem, deixa eu fazer uma outra colocação. Não sei se algum irmão quer também fazer pergunta, porque aí eu posso ceder para a gente fazer um cada um. Cada um faz uma, entendeu? Beleza, beleza, primo. O Daniel quer, mas antes dele, deixa eu só falar uma coisa, Marcelo. Então, pela sua premissa, você você está colocando que Jesus ele morreu na quinta-feira e não na sexta-feira. É isso que você está falando? Não, ele morreu na Na quarta-feira. quarta-feira. Na quarta-feira. Quarta-feira. Ele Ele morreu morreu na na quarta. quarta. Morreu na quarta. Quinta-feira foi Páscoa, o Shabat de Páscoa, o Shabat Agadol. Sexta-feira foi um dia convencional e o jeito de entender isso é justamente que as mulheres puderam, entre a morte de Jesus e o embalsamento dele, sair para comprar as especiarias que eram necessárias, que teoricamente, se fosse no sábado, se ele tivesse morrido na sexta, elas não teriam conseguido comprar, a não ser que tivesse um mercado funcionando à noite, o que é muito improvável, 2000 anos atrás. Não, faz sentido, especialmente porque no sábado não tinha o que comprar. O judeu fechava tudo, né? Não tinha nada. Fecha ainda, tá? Fecha Ainda ainda, fecha. exatamente. Agora, Márcio, peraí, mas se você põe quarta, são 3 dias e 3 noites. Aí, não, se você está falando na quarta, você está falando na quarta final do dia, correto? Né? É, Final do dia. lembrando que o dia seguinte começa. Lembra? Jesus morreu, às 3 da Sim, tarde tiraram ele da cruz, porque o sol ia se pôr, então era hora. correram, falaram para Pilatos, pegaram o corpo dele, embalaram e colocaram no túmulo, sem Então, fazer mas o aí, embalsamento, sem nada. aí eles já praticamente considerando a quarta, voltando para nós, seria a quarta noite. Então aí você fala, Quarta tarde. tá, ele morreu Quarta às três. tarde. Ok. É, Mas praticamente já final do dia, né? O dia escorreu final do dia. Aí você já isso. está entrando na noite, correto? Na Uhum, noite. uhum. Aí você tem quarta noite, quinta noite, sexta noite, sábado à noite, são 4 noites. Não, mas é que você está fazendo a conta errada. Por O quê? dia começa, o dia, né? Tá certo. Então você O está dia, considerando, passou o dia, aí vem então, aí daria as 3, se for quarta-feira, Ó, vamos colocar, ó, das 18 horas da quarta às 18 horas da quinta é um dia.
Das 18 horas da quinta às 18 horas da sexta, 2 dias. Das 18 horas da sexta às 18 horas do sábado, 3 dias. O que a gente tem é a diferença da madrugada, que é das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã, que quando as mulheres foram, o sepulcro já estava vazio. A gente não sabe qual hora foi, pode ter sido às 6:30 da tarde, às 6:05 Então, da tarde, que não, Jesus então, ressuscitou. Porque então, como era o primeiro dia e não tem esse histórico, né? Então, nesta conta que a gente está falando, ele ficou certamente 3 dias e 3 noites sim. no sepulcro. Eu não sei, eu estou fazendo a conta aqui a grosso modo eu fazendo a conta, eu diria que ele morreu quinta, que a grosso modo, que você pensa quinta-feira à noite, sexta-noite, sábado à noite, domingo ressuscitou, são 3 noites. Aí você pensa no dia, vai dar na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, são 3 dias, domingo ressuscitou. Estou dizendo aqui a grosso modo, entendeu? Em cima do que você falou. Mas, assim, eu já ouvi falar também, eu já tinha ouvido falar. Bom, não vou entrar com outra coisa, depois eu falo. O Daniel queria perguntar, a menos que você queira falar alguma coisa, Márcio, mas você está sem um som. É. Lá, Não, só para deixar claro, ele morreu aqui na véspera do início da Páscoa. A Páscoa começava às 6 da tarde. Tá legal? Então aqui o que a gente tem, 1, 2, 3 noites, 1, 2, 3 dias. Esse período aqui, que é a quarta noite que a gente está falando, não tem histórico nenhum. Jesus pode ter ressuscitado a qualquer momento daqui, porque a primeira coisa que fala é antes do raiar do sol, o sepulcro estava vazio. Então nessa conta tem 4 noites, mas a gente tem 3 dias completos, 3 dias e 3 noites completos. Aqui, então, o ressuscitar pode ser em qualquer momento. Agora, sim. o contrário, falta um dia e meio. Tá, mas aqui nesse caso, então, tem as 3 noites e os 3 dias, porque você disse que ele morreu na preparação. Na preparação, ele morreu que horas? Às 3 horas da tarde? Às, 3 horas. às 14? Às Às 15 da 15? Às tarde, 16? às Hã? 15, às Às 15. 15? Isso daqui é a perfeita, mais completa comparação à celebração da Páscoa de Êxodo. Porque fala no dia 14, lembra, eles matam o cordeiro no dia 14, tem o jantar no dia 14, e a partir do dia seguinte, que é o dia santo, que é o 15º dia, que eles vão comer apenas pães, né? Então, isso daqui é bem... Sabe aquela coisa que a gente sempre fala que tudo aponta para Jesus? A celebração da Páscoa aponta para Jesus. A morte do cordeiro não acontece na Páscoa, acontece na véspera. E na Páscoa é onde se começa a celebração dos pães ázimos. Ok, ok. Daniel, levantou a mão. Vai lá, Daniel. Depois o primo de novo. Dá para me ouvir aí? Sim, Tá me ouvindo? sim. Ah, Super ok. bem. É, hoje em dia, eles têm esse calendário meio volante, né? Muda muito o calendário deles. Nesse estudo que o irmão fez, diga-se de passagem, muito bonito. É bom ver alguém se preocupar com essas coisas. Hoje, quando eles vão fazer a preparação da Páscoa, né? Em que momento que é feito isso no dia de hoje? Não sei se o irmão chegou a ver essa parte. Na igreja do Lajeado, em 88, o pastor Natan, ele foi lá mostrar para nós como que era a Páscoa judaica, né? Aí levou aquelas 4 taças, levou o pão para separar tudo, mas ele não comentou quando seria feito essa preparação. Quando Jesus mandou para ir lá falar com o dono da casa, onde quer que prepare a Páscoa, né? Que momento seria esse, irmão? Eu não coloquei nesse calendário porque eu sabia que o tempo era curto e a gente ia ser direto no assunto. Tá, Mas existem alguns calendários, e tem bastante vídeo, principalmente em inglês, né? Tem muito material bom fora do Brasil, muito, que descrevem a última semana de Jesus.
Então, a preparação, né, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, até onde eu me lembro, agora eu não tenho muita certeza, eu acho que foi na segunda-feira. Segunda-feira, Jesus teve a Sim, entrada triunfal. Aí entrada na triunfal. terça-feira ele estava lá no Monte das Oliveiras, fazendo não sei o quê. Daí é onde ele falou assim: ó, vão lá, peguem, falem, pega o jumentinho, vai lá, pede uma casa, tudo isso para preparar a Páscoa que aconteceu na quarta-feira, tá? Por esse calendário. Tá legal? Então existem alguns calendários muito interessantes e inteligentes aí já bem desenhados. Eu não sou original em pensar essas coisas, tá? Tem muita gente que questiona e tem muito material de qualidade, né? O que me incomodava, o que me incomoda é a gente toda hora falar que é literal na interpretação e aí Jesus vem e fala literalmente: eu vou ficar 3 dias e 3 noites no centro da terra, dentro da terra, ou enterrado. E a gente engoliu uma tradição que não cumpre a palavra de Jesus e faz dele um mentiroso. Isso que me incomodava, tá legal? Este foi o gatilho de eu procurar esse entendimento. Porque se ele fala que o sinal, que ele fala isso, o único sinal que os fariseus receberão ou receberiam era igual de Jonas. 72 horas dentro do, pelo menos, né? 72 horas. São 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Então, isso me incomodava, porque na minha conta não bate de jeito nenhum, principalmente quando eu coloco o calendário judaico. Porque se ele morreu na sexta-feira e foi enterrado na sexta-noite, que era a Páscoa, já era sábado para o judeu. É um dia e meio só, não dá 3 dias nunca nesse calendário que a gente utiliza. É mais uma tradição, uma convenção do que o fato histórico, na minha opinião. Então foi por isso que eu Ok? fui atrás desse modelo. Tá. Sobre o dia de hoje, a Páscoa que eles realizam hoje. É igualzinho, Daniel, é igualzinho esse período, igualzinho. Permanece igual. No 14º dia do mês de Nissan é o dia da celebração da Páscoa que eles comem o cordeiro. E no dia seguinte, no 15º dia, que é o dia que é um sábado para Ok, eles, é o tá. feriado, onde ninguém trabalha, é o dia que começa a festa dos pães asmos, que dura 7 dias. E aí, quando termina o sétimo dia, lá em Levíticos diz, também é feriado. Então, essa é uma época que eles têm dois feriados, no dia primeiro e no dia 7. E se tiver um sábado, sempre vai ter um sábado aí no meio, é, também é um dia de descanso. Então, é um período diferente para o povo judeu. Tá. Obrigado, irmão. Tá? Obrigado, Márcio Primo. Então, eu dei uma estudada, né? Eu assisti vários comentários a respeito desse assunto, inclusive também alguns que são contrários. Eu, assim, sou mais favorável realmente a isso que o Márcio apresentou, né? E que é a posição também de vários comentaristas aí. Eu vi alguns, né? Assisti alguns com essa mesma posição que o Márcio apresentou aí. Agora, é interessante, eu vi umas apresentações falando a respeito desses 3 dias aí. Daí depois eu fui dar uma pesquisada na Bíblia e depois, não sei se os irmãos já chegaram a, a dar uma analisada nisso, mas tiveram muitos acontecimentos na Bíblia e é relatado esses 3 dias e 3 noites, né? Não sei se vocês já viram isso, 3 dias e 3 noites. E dentre um desses comentários aí, o comentarista ele não está defendendo essa questão das 72 horas por essa razão, né? Porque no caso de Jonas, por exemplo, não dá para saber, a Bíblia não fala que Jonas ficou 72 horas na barriga do peixe, fala 3 dias e 3 noites. E nós temos algumas passagens, por exemplo, a Rainha Esther, tem vários, né? Mas vou citar um aqui, a Rainha Esther. Quando ela ia se apresentar diante do rei, ela pediu que né, Mardoqueu quisesse ficar assim, 3 dias e 3 noites orando, né? Mas, um pouquinho à frente do texto, do próprio texto, o texto diz que ela, no terceiro dia, ela se apresentou ao rei, ou seja, ela não esperou que acontecesse os 3 dias e as 3 noites.
Pelo menos a Bíblia, o texto aparece, fala, no terceiro dia a rainha Esther já se apresentou perante o rei. Então, esse é um. Tem uma outra também de Davi né, com Jeroboão, da mesma forma, ele pediu os 3 dias e 3 noites, depois esse tempo não foi obedecido de 3 dias e 3 noites. Então, eu achei interessante, até vou estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a respeito disso, mas o fato é, depois pesquisando na Bíblia, tem muitos acontecimentos falando de 3 dias e 3 noites que não necessariamente seriam as 72 horas, mas um período do dia, ou seja, um período do dia foi considerado como um dia, entendeu? Então, não necessariamente todo esse percurso aí, mas, por exemplo, como ele estava dizendo, né, contando já a quarta-feira como se fosse um dia. Então, um período qualquer, né, independente do número de horas, era considerado como um dia, né? Eu não me aprofundei muito nisso, mas eu vou depois dar uma olhada nisso. Achei interessante esse fato, né? Porque, principalmente, Jesus mencionou o de Jonas, mas aparece em muitos momentos, né? Muitos acontecimentos Sabe, utilizando esse 3 dias e 3 noites. Eu não sei se de fato sabe, era um período de tempo em que se era, vamos dizer, um período de tempo considerado um parâmetro, sei lá, ideal para algum acontecimento, alguma coisa assim, entendeu? eu te diria o seguinte: tudo aponta para Jesus, e todos esses exemplos que você deu de 3 dias e 3 noites aponta para o sacrifício de Jesus, Não, na minha sim, opinião. sim, E aí o sim. que eu quero te dizer é o seguinte: vou fazer algo que a gente faz aqui com o pastor Evaldo nas nossas conversas. Como que está escrito no original, no grego ou no hebraico? Tá legal? Então, eu fui ler, e Jesus disse que era 3 dias e 3 noites. Qualquer coisa que eu, a tradição ou outra pessoa desminta isso de Jesus, a gente corre o mesmo risco de qualquer outra coisa que a gente está defendendo, que a gente é tão literal aqui. Então, se Jesus disse, ele falou, o único testemunho que eu vou dar para os fariseus é que como Jonas ficou 3 dias e 3 noites, importa que o Filho do Homem também faça. Então, para não fazê-lo mentiroso, esse versículo, lendo Mateus, me incomodava. Eu falei, caramba, mas não é possível. A minha tradição e o jeito que eu celebro e comemoro, e não preciso mudar. Não estou falando de mudar, mas é que para satisfazer o meu entendimento, eu fui pesquisar. E para mim, o correto é o que Jesus disse. Ele não deu margem para interpretação. A gente está interpretando, mas ele foi literal na colocação dele. Como muitas Sim. outras coisas que Jesus fala, a gente releva, mas a gente vai lá no detalhe, quando está falando lá do hebraico, do grego, não sei o quê. E aqui Jesus foi muito claro, não tem muita Eu margem para concordo. Não, interpretação. eu concordo, não, eu concordo plenamente com o que você está dizendo, mas o que eu estou me referindo é o seguinte, que, sim, 3 dias e 3 noites. No entanto, para se basear em que dia que foi, se foi quinta-feira, se foi quarta-feira, um determinado período que fosse próximo, tanto da morte dele, quanto da própria ressurreição, que você mesmo falou, a gente não sabe, poderia ser, por exemplo, 5:30 da manhã, ou 5 horas, ou 6 horas, não sei, ou faltando, sei lá, 5 minutos para a virada do dia, entendeu? Então, isso é relevante, porque daria para você fazer um outro cálculo em relação ao dia, entendeu? Nesse aspecto é que a consideração do dia não seria um dia de horas, né? Mas um período ali, poderia ser simplesmente, sei lá, se você considerar que vai virar a noite, vai virar o dia, faltando 5 minutos, ele já considerou um dia ali, mesmo por causa daqueles 5 minutos. Eu não sei se eu estou sendo claro aqui, mas nesse Não, aspecto eu entendi, eu que entendi. pode dar uma variação de um dia Mas aí é vamos dizer, de interpretação quarta a somente, quinta. né? A interpretação, a interpretação. Por isso que eu disse, né? Eu vou dar uma pesquisada melhor em relação a essa questão dos 3 dias e 3 noites aí. Mas eu concordo com você plenamente que Jesus disse 3 dias e 3 noites e, de fato, foram 3 dias e 3 noites. Concordo plenamente. É, eu acho que se ele diz, tem que ser. Agora, o tema é muito interessante, ô Márcio, porque na tradição, né, nos estudos que eu fiz até agora, eu não me lembro de nenhum, eu digo historicamente, né, em termos de faculdade, digamos assim,
Não vi nada ainda falando de maneira controversa sobre essa data. Já vi muitas coisas controversas, entendeu? Biblicamente falando, de autoria, enfim, de diversas coisas. Mas disso, eu não sei se vocês que estudam aí também já tiveram alguma coisa sobre isso, mas eu nunca tive sobre isso. Não vi nenhuma pessoa contestando o fato dos 3 dias e 3 noites, entendeu? Tipo assim, a tradição aceita isso de olho fechado, né? Então, é interessante, assim, eu achei bastante interessante. Irmão Klaus está Então, muito quietinho, irmão Klaus. Como aí? mesmo porque está se falando, por exemplo, na morte dele, né, na quarta-feira, mas a ressurreição, então, seria no sábado, a que horas? Na virada para o domingo ou antes, entendeu? Então, É a que o questão... domingo, o Então, domingo começa às 18 horas do sábado. Esse é o então, fato. Exatamente, não, Então, exatamente. Esse assim, é justamente, o ponto. ó, então, o que que é domingo? Para o judeu, o domingo é o sábado, 6 da tarde, já é domingo. Já é o primeiro dia da semana. Então não então, muda nada. O que confunde para a gente é o calendário gregoriano, beleza? isso, Se, ele É, acorda, se Jesus foi ressuscitado às 6:01 da tarde, porque escureceu e ele ressuscitou, já é já era domingo. domingo. Já era então, domingo. Não, Esse é o fato. e ele pode ter ressuscitado às 6 horas da manhã, digamos assim, do domingo, né? A continuação. Por exemplo, o domingo começou às 5 da tarde. Aí você passa a noite, 6 horas da manhã, ainda é domingo para nós, né? E para eles também, né? Para nós é domingo 6 horas da manhã. Para eles já é, né? Não é isso? É porque de é outro É, a dia. 5 da tarde. a gente Isso que estuda, mata a gente. a gente estuda tanto na escatologia os detalhes que eu fico me pegando a esse tipo de coisa e questionando as tradições, questionando o status quo, questionando o óbvio. Porque, assim, pura e simplesmente, eu aceitar a tradição do jeito que é, na minha cabeça, colocava em xeque a palavra de Jesus. E isso é inadmissível. Porque ali eu não preciso nem de interpretação, ninguém tem dúvida do que está escrito. Foram palavras dele sobre isso. E aí eu ficava, caramba, mas será que eu não estou fazendo mentiroso? Tudo bem, isso não importa nada para a nossa salvação. Isso aqui é um tema de interesse nosso, de estudo, de conhecimento. Não muda nada se ele morreu na quinta, na quarta, na sexta. O importante é que ele É, ressuscitou no domingo e salvou a gente, acabou, Sim, né? sim. Agora, Mas é um fato curioso só. Márcio, mas se você me permite, é muito importante isso, porque antigamente quinta-feira santa era feriado, não é mais. Então, na quinta-feira tem que ser feriado também. Desculpa a brincadeira. Daí, ó, você que é empresário, você dá férias aí, dá folga para os seus funcionários aí, já tá valendo. Ô, irmão, vocês estão me ouvindo aí? sim, Ah, Manda. tá bom. Eu estou vendo vocês, mas vocês não podem me ver, né? Ah, então, como eu acho que o Elias tinha comentado, né, que por tradição, né, nós sempre aprendemos assim e realmente, eu acho que teve uma vez só, eu fiz um pouco de um estudo, né, para isso, mas eu não me aprofundei. Gostei muito da maneira que o Márcio colocou, né, e esboçou. Se puder mandar para mim, Márcio, eu sei que às vezes você disponibiliza no grupo, vou gastar mais tempo em cima disso, né, dando coloca no uma grupo aí. olhada. É, mas o destaque, né, realmente para nós, né, e de todas as mensagens que eu já ouvi, é a importância da ressurreição de Cristo, né? Eu acho que isso é o que mais marca a gente, né? Isso. E a gente não dá tanta ênfase para essa questão, mas parar, analisar. Eu sei que num dos estudos que eu fiz, né, uma da, né, para o argumento, né? Ah, mas olha, se fosse, não sei se estão me ouvindo ainda. Sim, Estão me Vamos? ouvindo, Eli? Sim, Estou sim. Tá, então ouvindo. tá bom. Então, para a defesa, né, sobre as mulheres, né? Ah, mas aí as mulheres, né? Elas não poderiam ter comprado, né? Mas eu acho que o judeu,
E a defesa é essa: o judeu já ficava preparado, né? Ele já sabia que, de repente, não poderia comprar nada, né? Porque ia estar tudo fechado. Então, como um bom judeu, eles já estavam lá preparados, já tinham essas coisas, esses aromas, né, para embalsamamento dentro de casa, né? Porque a morte, ela não marca dia, né? Então, mas só isso, só essa contribuição para vocês saberem que eu estou aqui, tá bom? Tá bom, pastor. Eu só acho que eu não me lembro, eu não marquei, mas um dos textos dos evangelhos diz que elas foram comprar ah, essas coisas. Eu vou pesquisar e depois eu coloco, mas um dos textos, se eu não me engano, diz que elas foram comprar. É, E se, para se comprar ela, tem que para comprar tinha que ter algum lugar aberto num dia que não era Shabat. exatamente, esse fato de comprar, isso é fundamental, hein, Márcio? Esse argumento é fortíssimo, se realmente o verbo for comprar lá no original grego. Agora, Mas aí a desculpa é o seguinte, né? Que tinha algum romano lá que tinha uma lojinha, entendeu? Pô, O eu tô dando Salim, joia. Às algum vezes eu dou Salim, joia né? aqui. Viu? Só desculpa cortar, mas às vezes eu dou joia aqui, pensando que vocês estão vendo a minha mão. Não estão tá vendo é bom, nada. Mas tá bom, era só isso. tá bom. Irmão Daniel. Não, só como comentou da Quinta-feira Santa, né? O irmão Márcio, chegou a ver alguma coisa sobre esse feriado? Porque quando eu dava aula na década de 80, começo de 80, né, 1980, 81, até 84, tivemos o feriado, né, em doenças. É o feriado da Quinta-feira Santa. Então, professor, escola, não tinha aula, né? Sobre esse estudo que fez, tem alguma referência sobre isso, irmão Márcio? Não, Antes, Daniel, Márcio, eu não Márcio, pesquisei a tradição, não. não, Não, Márcio, Fala. ok. antes de você falar, em cima disso, irmão Daniel, eu me lembro que eu era bancário, quinta-feira os bancos não abriam. Os bancos iam até quarta, Exato. fechavam quinta, sexta, voltava segunda. Fala, Márcio. Por isso, Então, eu não pesquisei a tradição. Eu peguei o senso comum do que eu vivo hoje, do que eu tenho de memória, tá. né? E o meu incômodo e essa é a palavra mesmo, o meu incômodo era falar, pô, mas se Jesus morreu na sexta, e qual é a razão? E aí eu, em algum momento, falei assim, porque dizia que ia ser o sábado. Era o Shabat ia começar, então só pode ser sexta-feira. Mas isso é tão amador no fim das contas, na hora de pensar que isso me incomodava. Então, Ah, durante muito tempo eu me convenci que era sexta-feira mesmo, porque era a véspera do sábado. Só que eu não conhecia essas outras coisas que eu fui pesquisar depois, entendeu? Eu me dei por ok. satisfeito, e muita gente se dá por satisfeito, porque Jesus morreu na véspera do sábado, do Shabat. Só Ô, que ele morreu, na verdade, na véspera da Páscoa, né? Não, No dia da a preparação. Márcio. argumentação, irmão Márcio, a argumentação foi muito boa. Eu gostei demais. Eu gosto de estudar, é muito importante. Obrigado, irmão. Não, muito bom. E aí, o que é bom, desculpa a brincadeira, mas agora a gente já pode comer carne sexta-feira, então, Márcio. Não foi sexta? Eu Não não foi sei sexta. vocês, mas eu acho que eu não me lembro de ter parado de comer carne na sexta-feira, porque eu não consegui achar o Mas, vínculo da tradição com o mas, texto. por outro lado, você vai parar vai comer na sexta, mas vai deixar de comer na quarta? Agora, Márcio, agora falando sério, seria interessante a gente descobrir a origem desse fato, que provavelmente foi a Igreja Católica, né? A gente fala Igreja Católica, mas em cima do que você falou antes também, uma das coisas que eu aprendi no meu curso que eu estou fazendo, né, na teologia, é que uma coisa que não tinha ficado na minha mente, né? Nós somos filhos da Igreja Católica, da Igreja Universal, né? Que foram eles que até um pouco Claro, antes de Lutero, que trouxeram a igreja, os pais da igreja, como Agostinho e outros, que foram o fundamento de tudo que nós temos hoje, né? Então, em algum momento da história da igreja como um todo,
esse pensamento foi colocado. Jesus morreu na sexta. Quando será que foi isso? É uma tarefa boa essa, uma pesquisa. Legal, E- bem lembrado. então, Elias, o que eu posso te dizer, eu dei uma pesquisada a respeito disso. O calendário, ele foi escrito nosso antes de Cristo, depois de Cristo, que agora mudou, né? Antes da Era Comum, que a galera está mudando. Um dos motivos principais é que, como Jesus, e é lógica básica, tá? Como Jesus tinha por volta de 30 anos, quando começou, morreu no ano 33, e a data, eu coloquei lá, a única sexta-feira de Páscoa que existia naquele calendário, naquela época, foi no ano 33. Jesus morreu com 33 anos, ano 1, quando ele nasceu, e aí o calendário foi formado do ano Domini por conta disso, tá? Então, a conta foi sempre feita é, mais por conveniência do que por história. Então, quando você olha hoje na história e vê que Herodes morreu 4 anos antes do ano 1, né? Não existe ano 0. Então, é por isso que a gente se confunde. Mas, então, ano 4 menos 4, na verdade, é menos 3. Tá? Então, se ele morreu entre ano menos 6 e menos 4, porque Herodes estava vivo, que ele deu a ordem, a história é contada, foi naquela época mesmo que isso aconteceu, então Jesus não nasceu no ano 1, Jesus nasceu 3 ou 4 anos antes. 3 ou 4 anos antes, coloca Jesus com 33 anos de idade, começando seu ministério no ano 27, com João Batista batizando, porque João Batista estava ativo no ano 27, porque é o ano que fala lá, 15º ano de Tibério, não sei o quê. Então, aquele período. Então, se você estuda a data de César, de Pilatos, se você pega a época desses caras, tudo aconteceu entre o ano menos 6 até o ano 36. Toda essa história aconteceu nesses 40 anos de história. E existem as 69 semanas de Daniel, dependendo de como se conta, ela termina no ano 27, que muita gente diz que terminou a 69ª semana de Daniel, e aqui é especulação, tá legal? Não estou trazendo isso como tema, mas terminou no momento que começou o ministério de Jesus. Alguns E já dizem, aí, né? no meio dessa semana, porque é tudo referência, então a 70ª semana futura pode ser que tenha se cumprido lá no passado, que terminou no ano 27, no ano 30 Jesus morreu, que é no meio dessa semana, né, que fala sobre a morte do Cordeiro. Então, assim, tem um monte de especulação e um monte de coisa aí que pode ser acrescentada, mas não é isso, não estou falando disso, não quero trazer estudo sobre isso, beleza? Aí tem um monte de pastor aí no grupo que pode fazer, né? Mas, assim, esses são temas que eu me animo a estudar. Eu gosto de pesquisar, eu gosto É, de ver, muito né? Viu, bem. Primo? Mas quem lançou essa informação aí de que foi sexta-feira, eu acho que esse cara jogou, né, lá no ventilador e deixou, porque, na verdade, acho que nem nunca foi mencionado, né? Eu já li também vários livros sobre a história da igreja, nunca vi essa informação aí com relação É, pois é. a isso. Então, eu acho que vai ser É difícil que, o- localizar quem foi que entrou é com que a essa Páscoa, a informação. Páscoa como Shabat, a Páscoa acontecendo no sábado, porque é muito simples, né? Você lê ali e fala assim, era o sábado, a véspera Jesus morreu na véspera do sábado. Então, a Páscoa tinha que ser, o dia 15 de Nissan tinha que ser no sábado. E no ano 33 era um sábado, a Páscoa. E a preparação é na sexta. E aquele calendário, É, ele se achata por conta disso. Então, esse, no meu entendimento, foi o gatilho para disparar, inclusive, a contagem do ano 1. o que eu vejo, por exemplo, a igreja, ela não, assim, a igreja no dia a dia, né, vamos dizer, ela não entra, né, como o pastor Ulisses falou, já fez um estudo uma vez, assim, mas temas como esse, a igreja acaba deixando um pouco de lado, a não ser, por exemplo, numa escola bíblica dominical, uma coisa assim, onde você possa entrar com um estudo assim. Mas tema como esse, como outros, né, acaba passando batido. Muitos crentes acabam não se preocupando realmente como você teve essa preocupação. Não, poxa, mas na minha conta não está batendo, é sexta-feira, não dá 3,2.
muita gente acaba deixando de lado, fala, bom, eu não vou me aprofundar nisso aí não, mas é importante, eu vejo realmente quando há algo que você fica intrigado, é interessante realmente estudar e procurar saber realmente melhor. Muitas vezes não vai conseguir chegar, né, numa uma informação muito clara, mas você pode se aproximar muito e ficar contente com aquela informação que você pesquisou, né? Eu assim, eu assisti vários comentários de vários pastores, enfim, várias gente comentando aí, e eu também prefiro fico com essa que você expôs aí. E para mim também, realmente, essa é a melhor exposição em relação à morte e à ressurreição de Cristo. É Perfeito. verdade, verdade. Mas de tudo que foi dito, o que importa é que Cristo ressuscitou, né? Que é o Ah, mais. sem dúvida, Ah, sem isso dúvida. daí não tem dúvida. E é tão É, importante, Elias, isso é é, tão importante que todos os evangelhos falam que no primeiro dia da semana ele ressuscitou. é. Então, assim, todas as outras datas, elas são especulativas. Mas que Jesus ressuscitou no domingo, isso não tem dúvidas. Então, É. é por isso que talvez a gente não estude e tal. E o que me incomodou não é porque está errado a tradição, não, é porque fazia de Jesus, na minha cabeça, um mentiroso. Você quer. Esse era o ponto para mim. Ok. Agora você quer ver um outro estudo interessante? O irmão Klaus, que gosta desses estudos também, assim, polêmicos, eu acho que tem um outro estudo interessantíssimo, inclusive para os crentes, né? Porque nós estamos chegando no Natal. E eu acho que o nosso inimigo ele conseguiu confundir a cabeça de muita gente, especialmente de muitas crianças, que associam o Natal ao Papai Noel, ao Santa Claus, né? Ao invés do nascimento de Cristo, né? E confunde as pessoas. Então, em algum momento, alguns séculos atrás, eu acho que veio a história lá do Santa Claus, que eu já ouvi falar, mas eu não me lembro direito como é que foi, lá na Europa, e aí isso vem misturando, e mistura as cabeças das crianças que estão mais preocupados em ganhar presentes do que celebrar propriamente o nascimento de Cristo. Isso influencia as famílias de tal modo, eu vejo isso hoje, e que a gente muitas vezes não conseguimos separar. Então, eu estou lançando o pepino também, entendeu? Porque em algum Mas momento começou isso, né? então, essa questão do Papai Noel, inclusive muitos crentes, né? Eu já vi, inclusive, muitos crentes, não que celebram o Papai Noel, mas utilizam dessa figura, né, nas suas casas, enfim, e fica como se fosse, por exemplo, não, é um momento só, não tem nada a ver, entendeu? E vamos que vamos, né? Fica o Papai Noel ali, e muitos clientes acabam relevando isso daí, mas eu considero realmente como importante o fato de você combater isso daí, né? E eu conheço, inclusive, um casal que a esposa são crentes, né? São crentes. A esposa, ela gosta realmente dessa festividade de um Papai Noel, essas coisas, e o marido não, né? Mas como ele não tem muita força, ela acaba fazendo ali, né? A festinha, tudo, Ele é com homem. figura de Papai Noel, né? Com figura de Papai Noel e a coisa rola ali e ela fala que não tem nada a ver, ela é uma cristã, e ela fala, não tem nada a ver, tal, mas está ali o Papai Noel rolando ali. Enfim, é É, impressionante, mas tem muito crente, principalmente, né, por provavelmente não estudar as escrituras e não levar a Bíblia a sério, é, acaba caindo nessa aí de Papai Noel. é Eu cresci verdade. numa Infelizmente, família, eu eu vejo. cresci numa família, não que tem alguém aqui que conheça isso, que sempre teve. A gente sempre teve árvore de Natal, sempre teve Papai Noel, sempre teve as bagunças do Natal. Então, nesse aspecto, eu acho que tem desatualização. 25 de dezembro era dia de um deus pagão, quando foi instituído. Então, o mundo jaz nesse lamaçal e Satanás vai usar todas as artimanhas, armas que ele tem para deturpar o real sentido de tudo, da Páscoa, do Natal, de tudo, não tem dúvida Verdade, quanto a isso. verdade. Agora, é, a gente também tem que tomar muito, muito cuidado para não ser nem xiita
e nem chato demais nas coisas, porque senão a gente não vai ser testemunha do Deus vivo, a gente não vai criar as oportunidades ou aproveitar as oportunidades para falar a verdade. Então, esse clima de Natal, embora tenha toda esse, essa áurea negativa em volta, ainda é propício para que a gente fale do Evangelho. A Verdade. Páscoa, com toda a dor e sofrimento, e coelhinho e chocolate, é o melhor evento que o Senhor preparou para que a gente espalhe o Evangelho. É o melhor momento para falar de Jesus é a Páscoa, que é o momento do sofrimento dele. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as tradições, que se a gente pura e simplesmente negar, a gente para de ter acesso a coisas que o Senhor quer que a gente seja, quer que a gente seja a luz onde? Onde está sol não precisa de luz, é onde tem É, trevas, você né? Então, lembra, Márcio, você lembra que sempre no Natal, nas nossas reuniões de família do passado, a gente sempre aproveitou a oportunidade, né, onde estavam todos por reunidos isso, ali, para poder mas falar do é Evangelho isso, de Cristo, né? exato, a gente não Então, pode nem ser xiita a ponto de negar e nem chato a ponto de boicotar. A claro, gente tem que claro. usar Irmãos, todas as oportunidades para ser luz, para dar sal, para dar sabor, para falar do Evangelho. irmãos, uma coisa que eu gosto muito nessas datas comemorativas é coral, coral da igreja. Porque são oportunidades para o quê? Para a gente realmente falar o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido do Natal, aproveitando as festividades. Teve uma vez, a minha igreja aqui, o coral pôde ir no Shopping Interlagos, cara. É, Pôde cantar lá no Shopping Interlagos, então isso foi fabuloso. Quer dizer, É se a gente fosse fantástico. xiita, né? Ah, não, né? A data não tem Ô, nada a ver, o que nós vamos fazer lá? Ou fosse chato, né? Demais, não vamos fazer isso, não. Até para pastor esse Ulisses, ano a gente. Só um o- momentinho, para esse ano nós já estamos pensando, e já a Coralice até perguntou: e aí, pastor, tem algum lugar público aí que a gente consegue ir? E eu estou até aqui me matutando aqui, tentando achar algum lugar. Mas pode falar, Almir, desculpe. então, o Hélio, todo ano tem coral. Eu estou participando do coral com ele aí. Esse ano vamos cantar em 3 igrejas aí. Que legal, hein? Então, Ô, primo, depois Aqui, manda, ô, primo, todo ano ele. É, depois você manda dizer onde que é, tá bom? tá bom, beleza. A e gente vai aqui, estar se ó, apresentando em 3 lugares. só para vocês entenderem como isso é importante, todo ano a gente faz aqui, tudo bem, é uma igreja gigante, mas é uma igreja que 15 anos atrás começou com 46 pessoas em cima de uma borracharia. Nossa, Então, hoje, nesse ano, a gente tem o Serenatal, que são mini corais. A gente vai se apresentar, acho que em 60 condomínios aqui. A gente vem para a pista de Cooper aqui, um coral de quase 700 vozes, sendo testemunha. Então, assim, dar a oportunidade para o cristão ser cristão nessas trevas todas que existem. Então, a Páscoa desse ano, 800 pessoas se converteram. Porque é muito forte. Eu convidei vocês para virem aqui, nenhum de vocês vieram assistir, porque Batista, Igreja Batista. Eu sou o mais revolucionário lá também. O pessoal não eu gosta já de sou. mim do mesmo jeito que vocês não Ô, gostam. Mas não Márcio, é, mas não é por isso, não, eu sou Márcio. É por causa dos convertido. compromissos. É por Eu causa já dos sou Não, compromissos. convertido, eu não Todos têm fui. compromisso, né? Todos têm não, o que eu estou compromisso, não é dizendo é o por isso. seguinte, ó, já reserva para Páscoa lá, é uma semana de apresentação, né? Vem muita gente e assim é marcante na vida das pessoas e é a grande oportunidade, como o pastor Ulisses falou, é a grande oportunidade Legal. da luz brilhar nas trevas. A gente Amém. tem que Legal. usar essas oportunidades. O irmão Ô, Klaus falou Márcio, que, eu o não irmão vou Klaus porque eu já falou que tenho programação. Virá de Curitiba para assistir esse coral, irmão Klaus. Olha, ele está falando ali. Ele falou para mim aqui no chat. Hein, Márcio? E eu não vou porque eu já tenho programação, cara. A minha Eu vida sei, é cheia de pastor, programações. eu sei, mas eu vou convidar todo mundo toda vez, porque inclusive Convida aí, Márcio. Convida. Não, As minhas filhas maravilha. participam. As minhas filhas estão na dança, então assim, é uma igreja que pensa diferente, mas usa a cultura para falar de Jesus. Então, assim, eu acho que vale a pena super tá envolvido nessas atividades. E eu vou Legal. passar todas as datas para vocês. Passa assim, Eu Márcio. sou grato a Deus aqui pela minha igreja aqui, que é uma igreja ativa, cara. Uma igreja que, olha, tem programações e mais programações. Eu sou grato a Deus por isso, né? Então, às vezes eu não vou em um e o outro porque Parou? Eu não estou ouvindo realmente mais não nada. dá. Travou?
Não, a gente está ouvindo aqui. Não, A gente estamos tá vendo ouvindo. também. Estou vendo. Mas era só isso mesmo. Não, então, escuta, pastor Ulisses. Depois, se o seu coral for cantar em algum shopping, em algum lugar, passa as datas para nós aí, tá bom? Pastor Não, Ulisses? tá bom, tá bom. Se Passa. for, eu aviso. Ok. Bom, acho que podemos terminar, né? Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Tudo em paz? Márcio, muito obrigado mesmo. Tranquilo. Esses assuntos assim que a gente pode conversar que são Muito obrigado. maravilhosos, porque não temos outros lugares que a gente pode conversar sobre isso. Então, eu gosto muito também, né? Muito obrigado aí a todos. Tá? A gravação está aí, nós vamos colocar lá. E quem não pôde assistir hoje, teve alguns irmãos que me mandaram aqui no particular justificando, né, também. Mas, enfim. Pastor Ulisses está aí? Sim, estou aqui. Pode encerrar com uma oração, por favor, pastor? Obrigado, Posso sim. sobrinho, pela. Falou, Valeu. Marcelo. Irmão Klaus, irmão Daniel, pastor Ulisses. Vamos orar. Pai maravilhoso, sou grato ao Senhor por mais essa oportunidade do Grupo Escatom estarmos estudando a Tua palavra, ó Deus. Nos dê sabedoria para aprender mais do Senhor, ó Deus, e usar tudo isso para a honra e glória do Teu santo nome e evidenciar realmente a luz que devemos evidenciar de Cristo Jesus. Como sal, eterno Deus, possamos salgar verdadeiramente esse mundo que está em podridão e avançando cada vez mais, ó Deus. Então, nos ajude. Sabemos que os dias são maus, ó Deus, aqueles que vão virar as costas para o Senhor e têm virado as costas para o Senhor têm crescido cada vez mais, ó Deus, como a apostasia. Mas nos ajude, ó Deus, como igreja, cada um aqui inserido na sua igreja, a fazermos o melhor nosso e que possamos influenciar outros para fazerem esse melhor também, ó Deus. Amém. Essa é a nossa oração, nossa súplica no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos. Obrigado, Márcio. Obrigado, Abraço a irmão. todos. Valeu. Valeu, Obrigado Daniel. pela oportunidade. Obrigado. Klaus, Daniel. Obrigado, Márcio. Márcio. Deus abençoe. Pastor Ulisses. Boa Valeu. noite. Boa noite. noite. Boa noite, irmão Klaus. irmão.